TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, quinta-feira, noite de jogo importantíssimo para o Brasil. É Argentina e Brasil pelas eliminatórias. No fim de semana tem rodada importante também pela Série Ouro. Tem a LAF e Bento, tem a STF e a Soeva. É agora no Papo de Boleiro. E chegou o grande dia, o Brasil de Dunga tem tudo para se firmar hoje dentro das eliminatórias contra a Argentina. E por quê? Vai pegar uma Argentina desfalcadinha também. Bem desfalcadinha, jogo para ganhar, né, Márcio? Pega a Argentina sem seus três principais jogadores aí, Messi, Kun Agüero e o Tevez, cortaram agora recentemente em função de lesão. Todos machucados, estão fora da partida. Não dá para apostar em outro resultado, ainda mais que o Brasil conta com o retorno do Neymar, né, que vinha afastado de suspensão de 2 jogos ainda por uma expulsão em virtude na Copa América. Então, contando o seu melhor jogador. E por outro lado, pega uma Argentina desmantelada, principalmente do meio para frente. É hora do Brasil de Dunga provar porque já foi, na verdade, uma das seleções mais temidas aí do futebol. E hoje tu pega o ranking da FIFA ali, a Bélgica como número 1, né? Mas futebol não dá para entender, né? Dona Bélgica, mas tudo bem. Bom, e Diogo Botti, de interesse dos gaúchos, além, lógico, é fato de ser brasileiro, querer que o Brasil ganhe da Argentina, como sempre, essa rivalidade. O Alisson deve jogar como titular? Deve ser o titular da camisa 1 do Brasil aí. Ele que jogou a última partida contra a Venezuela, né? O primeiro confronto teve o Jefferson no gol lá na derrota do Chile. O certo é que a tendência é que o Alisson se mantenha assim como titular. O Dunga falou em entrevista coletiva que ele vinha muito bem, a questão comparou até com o Tafarel, que também iniciou bastante cedo como titular da seleção. Lembrando que tem o próprio Jefferson como suplente e o Cássio também, que é a novidade, que ingressou nessa lista no lugar do Marcelo Groy, que na época estava machucado. Então deve sim o Alisson ser mais uma vez aí o goleiro da seleção. A gente espera que um pouco menos nervosismo, né? um pouco menos nervoso, vamos dizer assim, o Alisson com relação à primeira partida, no qual ele teve algumas falhas que dava para ver que era do psicológico, assim, né? É um grande goleiro, já mostrou aí nesse Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, o futebol gaúcho dando goleiros para a seleção, e agora chegou a vez do Alisson. Entra o goleiro campeão brasileiro, né? Esse grupinho? Sim, o Cássio é um... E o que está voltando, então, a Série A, atendendo aos teus pedidos, porque a seleção não pode ter um goleiro de Série B. Tá aí o Jefferson de volta à Série A, né? Se eu disse que ele era o goleiro que caiu com o Botafogo, ele é o goleiro que sobe com o Botafogo, né? Não muda nada o meu conceito, Marcelo. O Jefferson não pode na seleção. Tanto goleiro bom aí, o próprio Marcelo Groy, que na época estava lesionado, mas deve compor essa lista. O Cássio, acho que não briga com o Jefferson, o Cássio é mais goleiro que o Jefferson, então talvez com essa lista aí remodelada, estaria o Alisson, o Jefferson, o Marcelo Groy e o Cássio, né, com o Jefferson fora. Tem a questão do Fábio também, um grande goleiro do Cruzeiro aí, talvez o jogador mais injustiçado dessa lista aí de seleção brasileira, que é um cara que jogou demais, muitos anos como goleiro do Cruzeiro e tem pouquíssimas convocações, e é um goleiro muito regular, né? Eu acho que essa é a diferença, goleiro bom pro goleiro mediano. O goleiro bom, o cara tem que ser regular, né? Vai falhar como todo ser humano, vamos dizer assim, mas ele mantém acima da média sempre, e o Fábio é um desses jogadores, né? Então eu acho que tá bem encaminhado, você falando de gol da seleção, acho que tá bem disposto com esses 3 lá hoje, né? Ainda que eu acho que o Jefferson aos poucos vai ser escanteado mesmo, até pensando já em Copa do Mundo, pensando nas outras competições, na renovação mesmo da seleção brasileira. E vamos aguardar que o Brasil é esse que entra em campo aí, que tipo de mentalidade, de atitude principalmente, mesmo jogando o Monumental de Nunes, eu acho que dá para sair com um bom resultado, ainda mais porque tem o fator Neymar e por essa renovação que aos poucos vem acontecendo. Bom, tirando o Brasil hoje vive algum problema na área de defesa, mas no gol tá bem servido, né? Porque se tu pensar, tem não só os escalados, tem o Fábio, aí tem o Marcelo Groy, que não foi. O Brasil sempre teve, tem o Rafael que joga na Europa, tem vários jogadores aí que podem suprir. Se o Brasil uma hora tiver 5 jogadores lesionados no gol, ele vai ter 5 para colocar no lugar. Tá muito bem servido, assim como todas as posições, né? A questão é o critério de escolha mesmo, que às vezes a gente questiona.
Mas realmente, como produto humano, vamos dizer assim, o Brasil sempre esteve bem servido em todas as posições. E se tu pegar assim, levar os jogadores realmente que são os melhores mesmo para cada lugar, porque o Brasil se dá o luxo aí de ter 20, 30 jogadores bons para a mesma posição, né? A gente estaria sendo campeão do mundo aí seguidamente sem dar chance para os outros. Mas como o critério não é esse, né? Passa por outros lados. Temos até receio se vai estar na próxima Copa. Exatamente, né? Exatamente. Bom, isso aí tudo você vai poder assistir depois às 10 da noite. Às 10 da noite, horário de boate, tem o jogo, então, Argentina e Brasil, lá direto da Argentina. E você vai acompanhar, lógico, só pela televisão. Só pela televisão, todos os canais possíveis, né? Todos do mundo. E hoje, quinta-feira, tem vários jogos aí das eliminatórias, né? Tem o líder Equador entrando em campo, o Chile também, né? Então, e a rodada termina no sábado, né? Com o jogo do Peru. Falar em sábado, fim de semana, vai ser de folga do Campeonato Brasileiro, justamente por causa desses jogos da Seleção Brasileira. Uma janelinha que se abriu agora em novembro. Janelinha que no sábado tem falando esse último jogo aí dessa rodada, aí depois já começa na terça-feira também, onde o Brasil enfrenta o próprio Peru aqui no Brasil, um jogo de volta, vamos dizer assim. Né? Então sempre são 2 jogos, as eliminatórias, né? O primeiro jogo o Brasil tem feito fora e agora o segundo em casa. Então, realmente, fecha nessa semana, lembrando que o Campeonato Brasileiro retorna apenas na quinta-feira, né? O Internacional vai pegar a perigosa Chapecoense. Então, olha assim, o Inter tem pela frente agora, em sequência, a Chapecoense e o Grêmio. É saldo menos 10, né? Tipo, tu olhar o saldo de gol ali, tá com saldo menos 1 hoje o Inter. Vai Chapecoense menos 10, menos 11, né? Total aí. É difícil. E o Grêmio vai pegar o Fluminense, né? Fluminense é uma das únicas equipes, assim, se olhar para cima de tabela, que venceu o Grêmio, né? Naquela briga pelo G4 lá. Na verdade, é uma das únicas equipes dessa sequência de jogos que o Grêmio tem pela frente ainda, que tem pelo Clássico Grenal, o Atlético Mineiro. Então são equipes que o Grêmio acabou batendo no primeiro turno, mas o Fluminense está nessa lista aí como uma das poucas que bateu o tricolor quando o Grêmio estava voando aí no Campeonato Brasileiro. Isso aí, na época com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, exatamente. Uma das poucas partidas titular do Ronaldinho Gaúcho foi contra o Grêmio. Isso aí, foi muito útil lá no Fluminense. Muito útil para quebrar o Fluminense. Para afundar um pouquinho mais. Bom, já que tem folga do Campeonato Brasileiro, você pode disparar as suas forças como torcedor para a questão do futsal Série Ouro. Tem jogo aqui em Lajeado, Diogo Botti, jogo importantíssimo da LAF contra Bento. Jogo para carimbar aí a passagem da LAF para a semifinal do estadual. Enfrenta o já eliminado Bento Futsal aí na última rodada dessa segunda fase. Lembrando que 3 equipes ainda buscam a classificação, além da LAF, a Sueva de Venâncio e a STF de Teotônia, as duas que por sinal se enfrentam nesse mesmo sábado aí, lá em Venâncio Aires, para decidir o outro classificado. O certo é que a LAF jogando em casa tem todas as condições aí de bater o Bento, lembrando que o primeiro turno dessa fase a LAF ficou em empate com o Bento lá na Serra, estava ganhando o jogo, acabou sendo empate por 3-3, agora tem uma ótima oportunidade jogando em casa para confirmar essa passagem aí, para quem sabe tentar ou a CBF, ou quem sabe ver quem vem do outro lado, né? Talvez o Atlântico também esteve nessa condição de classificado já. No complexo? No complexo o jogo, lembrando, 20 horas. Isso aí. A LAF que... Ingresso 10 pilinha, né? Tem que comparecer, né? Fácil, tem que comparecer. A LAF que começou essa fase da Série Ouro, assim... Devagar, né? Devagar. Empatezinho ali em Bento, empatezinho aqui, empatezinho se aonde. Ainda sentindo os reflexos da eliminação, talvez na Liga Nacional. O certo é que a LAF vem agora com todo o gás aí para confirmar essa vaga. Vem dessa grande vitória sobre a STF lá em Teotônia, quebrando vários tabus aí. De ter vencido, acho que não havia vencido ainda de forma oficial a STF lá em Teotônia, no Ginásio da Água, bateu, sobrou na partida, fez 4-1 e agora vem jogar, vem decidir em casa, situação bem mais confortável, com o mesmo que o time de Teotônia, que tem situação bastante complicada em função de pegar a Sueva lá em Venâncio. E a STF que vinha de uma posição contrária, vinha muito bem, obrigado, e aí depois... O torcedor está dizendo, mas a STF e a Sueva têm o mesmo número de pontos. Verdade, mesmo número de pontos. Só que a questão é que a LAF pega o Bento eliminado em casa e a STF tem que decidir vaga contra a Sueva lá. Que então, é time de Liga Nacional. Exatamente, time de Liga Nacional e realmente é a melhor equipe dessa chave, vamos dizer assim. A LAF venceu a Sueva aqui, mas perdeu o Venâncio Aires. Lembrando que no primeiro turno a STF ficou no empate no Ginásio da Água com a Sueva e agora decide seu futuro jogando fora de casa. O que tu achaste, Diogo, do levantamento do nosso homem refrigerante, Maurício Marques, sobre a passagem do Carpegiani? Gente, o que foi aquele rancor nas redes sociais?
Mas 6 jogos lá em Bento. 3 vitórias, 3 empates, né? 3 empates, 3 derrotas. É um bom retrospecto, né? Uma barbaridade. Parece eu jogando videogame. Mas eu acho que nós temos que aguardar. Eu acho que temos que aguardar. Eu acho que a gente não sabe a condição que o esportivo vivia naquele ano. Não adianta tu ter um treinador bom, tu dá um time ruim pro cara, né? Um milagre não tem quem faça. Mas eu acho que é uma aposta da direção do Lajadense, né? Falando em aposta, hoje, Luiz Carlos Vinck foi apresentado no Veranópolis, né? Esse não é uma aposta, esse é uma afirmação. O Veranópolis tem uma campanha forte aí rumo ao Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que o Veranópolis é uma equipe que normalmente fecha no segundo semestre, mas agora está com um projeto de continuidade, de jogar o gauchão e dar sequência no resto do ano. Então, para esse projeto Série D do Veranópolis, que conta com o Luiz Carlos Vinck agora. Mas voltando ao Rodrigo Carpegiani, eu acho que realmente é uma aposta da direção, em virtude dos custos que nós já tínhamos falado aqui, questão de baixa infraestrutura e tudo mais. A gente não pretende investir demais no Campeonato Gaúcho. O torcedor pode esquecer aquele time competitivo que nós tivemos nos últimos anos. O Lajadense vai buscar por uma situação intermediária na tabela de classificação. Talvez eu esteja enganado, mas pelos nomes que são falados e pelos jogadores que estão saindo do Alve Azul e pelas peças de oposição que talvez não cheguem, eu acho que o Lajadense sim vai procurar lutar contra o rebaixamento, quem sabe, ou uma situação intermediária na tabela. Para se manter um ano de não gasto. Um ano de manutenção, isso aí. Bueno, é isso aí. Era o que tinha para hoje. Nós vamos ficar na torcida, lógico, para a seleção brasileira vencer hoje a Argentina, mais tarde, às 10 da noite, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E amanhã, depois do Redação Informativa, tem mais papo de boleiro para a gente falar sobre esse jogo da LAF e também da STF, final de semana decisivo na Série Ouro de futsal. Até mais. Valeu! TV Informativo. Aqui o Vale se vê.